Terminamos então o item análise, vamos seguir para o próximo, clicando aqui na próxima etapa. A gente está em gráficos. Nós temos aqui à direita uma tabela com a primeira coluna é anos e a segunda indica a participação em conferência, uma quantidade. Vamos usar essas informações aqui para montar um gráfico. Uma das maneiras de fazer isso é clicando dentro dessa área da tabela e entrando em inserir, e vamos aqui procurar em gráficos recomendados. Se a gente já souber exatamente o que quer, pode ir aqui diretamente no gráfico, mas tem essa partezinha aqui, gráficos recomendados, que ele vai mostrar os dados e como eles vão ficar. Ele já dá um preview aí de como vai ficar o gráfico, né? Vamos selecionar esse segundo aqui, que é colunas agrupadas, o que ele tinha sugerido ali no texto, e vamos clicar em OK. Ele vai criar um gráfico, a gente pode aumentar um pouquinho aqui para ficar mais visível. Ele tem as quantidades de forma visual, em tamanho de gráfico, né, para cada um dos anos, a participação em conferência. Ele já colocou o título do gráfico. Todos esses elementos eles podem ser configurados, eles podem ser alterados. Isso aqui é uma sugestão que ele dá baseado numa análise que o próprio Excel faz das informações. Muitas vezes ela é correta, então a gente precisa fazer alguns pequenos ajustes aí para fazer a apresentação. Uma outra sugestão que ele dá é, a partir desse próprio gráfico aqui, inserir mais um elemento, que é linha de tendência. Observe que quando a gente clica dentro do gráfico, os menus mudam, né? Depois de ajuda aqui, ele criou mais esse design do gráfico e formatar. Aqui em design do gráfico, bem à esquerda, tem adicionar elemento de gráfico, ou seja, ele vai pegar o nosso gráfico e pode colocar outros elementos, né, outros elementos dentro do gráfico, ou configurar algum elemento que já exista. Vamos usar essa linha de tendência linear aqui, e ele vai mostrar uma linha tracejada mostrando a tendência dos dados ao longo do tempo, né? É uma informação muitas vezes importante para a gente ter uma previsão do que vai acontecer, né? Os dados, as quantidades, elas estão aumentando ao longo do tempo dentro dessa média por aí, né? Desses valores que estão indicados aí nessa linha de tendência. A gente pode fazer uma previsão para 2024. Certo? Outras coisas a gente pode indicar por aqui, por exemplo, né, se adicionar elemento do gráfico, a gente pode colocar as próprias informações, né, tabela de dados, ou seja, se adicionar a própria tabela de dados com os dados de legenda, ou seja, com as informações 500, 800, 1000. Pode também colocar os rótulos de dados. A gente pode inserir diretamente aqui nesse maisinho. Quando a gente clica dentro do gráfico, vai aparecer um mais, indicando que a gente pode incluir outras informações no gráfico. Por exemplo, rótulo de dados, que são os números, justamente esses aqui. Nesse caso, ficariam redundantes. A gente pode retirar a tabela de dados, né, e deixar só os rótulos de dados. Aí é uma questão mais de preferência. Eu vou deixar para vocês brincarem com os dados, né, com os gráficos, né, com as configurações. E durante o curso vai ter um módulo especificamente de gráfico. A gente vai trabalhar mais nessas configurações dos gráficos. Certo? A gente continua aí no próximo vídeo.